O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estais jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que fala para nós: Deus ama quem dá com alegria. E ele vai falar nesse momento sobre a caridade, que é uma forma de dizer ao homem que a caridade não empobrece a ninguém. Então Deus ama a quem dá com alegria. Então essa experiência da doação, de dar algo a uma pessoa, é uma experiência de Deus. Ela mostra a autenticidade do coração dela. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a refletir sobre a autenticidade da nossa fé. Porque a interioridade da nossa fé, aquilo que nós colocamos dentro do nosso coração, resulta numa fé autêntica e numa generosidade. Então, a interioridade da fé resulta na autenticidade e na generosidade. Hoje nós vemos o Evangelho, e o Evangelho está dentro do contexto das bem-aventuranças. E ele começa nos dizendo: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Ao dizer isso para nós, Jesus ele está dizendo que quem vive a interioridade do Evangelho não precisa provar que é importante, não precisa provar às pessoas com atos externos que ele é importante. A autenticidade e a interioridade do Evangelho vai gerar gestos livres do homem em direção a Deus e em direção ao próximo. Nós somos valorizados não pelos valores que nós temos, mas não pelos bens que temos, mas somos valorizados pelos valores que cultivamos dentro do nosso coração. Às vezes, corremos o risco de, na nossa vivência religiosa, termos um desejo tão profundo de sermos vistos pelas pessoas que muitas vezes nós anulamos a aparência ou a presença real de Deus em qualquer ato de fé e de piedade da nossa vida. Volto a dizer, meus irmãos, que nós devemos pensar que somos valorizados pelos valores que vivemos e não pelos bens que temos. Agradar a Deus exige de nós um desempenho profundo,
um desprendimento profundo para que a palavra de Deus esteja fixada profundamente dentro do nosso coração. E hoje o Evangelho fala para nós da esmola, do jejum e da oração. E essas práticas de piedade, elas podem perder o sentido se gerarem dentro de nós alguma espécie de hipocrisia, porque muitas vezes nós utilizamos desses subterfúgios para revelarmos a nossa falta, talvez, de compromisso interior com o próprio Deus. Necessitamos de elogios humanos, necessitamos de uma fé aparente, de um reconhecimento aparente, mas não conseguimos com isso viver uma experiência com o próprio Deus. Então Jesus, falando da esmola, ele vai dizer que a esmola interiorizada, colocada dentro do coração do homem, vai revelar unicamente a sua própria essência, que é a prática de uma perfeita misericórdia. Essa é a função da esmola. É você interiorizar a palavra de Deus, os sentimentos de Deus e olhar em direção àquele que precisa. A oração é uma forma de mostrar que quem reza busca a Deus e não a sua própria glória pessoal. A oração, meus irmãos, ela deve ser gerada num silêncio profundo, e esse silêncio que nós fazemos em direção a Deus possibilita uma presença interna de Deus em nós. Então, meus irmãos, o silêncio possibilita a presença interna no nosso presente. Pense nisso quando você estiver pensando em viver uma vida de oração. Deus não vai nos reconhecer ou não vai olhar para nós preocupado com a quantidade de palavras que nós falamos, mas olhando para nós, Ele precisa que as palavras brotem do nosso coração. O silêncio possibilita a presença da eternidade no nosso presente. E a última prática de piedade que Jesus coloca diante dessa experiência, volto a dizer, dentro do contexto do Sermão da Montanha, onde Ele quer que nós sejamos bem-aventurados, Ele vai falar do jejum. E o jejum é buscar um contato mais íntimo com este Deus. Mas o jejum perfeito, ele não precisa ser demonstrado exteriormente. O jejum é uma prática de piedade que estará sobre uma profunda atenção de Deus, quando estiver unido a uma verdadeira prática da esmola e da oração. Podemos correr o risco de vivermos experiências de jejum profundo, mas não termos uma prática de uma esmola e de uma oração. Corremos o risco de sermos solidários com as pessoas, mas não termos uma prática profunda de oração nem de jejum. Corremos o risco de sermos pessoas de oração aparente, mas não olhamos para os nossos irmãos e não, de uma certa forma, permitimos que Deus esteja interiorizado naquilo que o jejum proporciona a cada um de nós. Então que hoje, no dia onde Jesus está falando para nós sobre essa prática religiosa, ficai atentos para que a vossa conduta não seja vista pelos homens, mas sim seja vivida pelo próprio Deus e assim sentida pelo nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.